Será que a Liga Brasileira vai finalmente avançar? Temos uma novidade muito importante dada em primeira mão pelo Paulo Vinícius Coelho, PVC, lá no seu blog no GE, que dá conta de que os dois movimentos hoje que estão separados, a gente sabe que existem dois grupos que formaram aí uma união entre eles e há divergências entre os dois grupos. Esses dois grupos vão ter uma reunião na próxima segunda-feira, como vocês podem ver aí na matéria. Vou até ler a cabeça do texto para vocês, que diz aqui: uma reunião entre representantes da Liga Forte Futebol e da Liga do Futebol Brasileiro, a Libra, está marcada para a próxima segunda-feira em São Paulo. Terá a participação de 3 intermediários da Libra, representantes de Corinthians, Santos e Bragantino, com outros do grupo de 25 clubes que aderiram ao Forte Futebol. A crença é que se avance numa solução consensual para formatar um novo modelo de distribuição do dinheiro, maior entrave para que uma nova liga organize o futebol brasileiro, o Brasileirão, a partir de 2025. Bom, o que a gente sabe a respeito da liga é que primeiro houve a construção de um grupo, esse grupo conhecido como Libra, que tinha inicialmente aí os times de São Paulo, que fazem parte da primeira divisão, mais o Flamengo, mais alguns outros times, e aí começou a se ganhar a aderência de outros, como o Cruzeiro na Série B, depois do Grêmio. Então eles formaram ali um grupo com mais ou menos 13 times. Em contrapartida, a ata lá, o seu documento de união que dizia sobre como as receitas seriam divididas, não teve a aceitação de todos os clubes do futebol brasileiro. A ideia era que a Libra fosse já de cara nascesse unificada entre os 40 times, 20 da Série A e da Série B. Isso não ocorreu porque outros tantos times discordaram da maneira como essa grana seria dividida a partir do momento que o dinheiro entrasse com a negociação de direito de TV conjunta. E aí, um grupo dissidente se formou, e um grupo muito forte, com 25 clubes, que criou uma nova ata, criou um novo caminho, uma nova proposta de repartição desses direitos, e eles sempre se mostraram abertos a negociar com a Libra, mas disseram: olha, se vocês não derem um braço a torcer, não vai ter liga coisíssima nenhuma, nós vamos continuar unidos aqui, 25 contra 13, e aí cada um que busque o melhor para si, e aí viraria uma salada. A gente voltaria a 1987 no Brasil, que a gente teve mais ou menos a mesma coisa. Vocês vão lembrar, com Copa União, módulo amarelo, Campeonato Brasileiro do Flamengo é do esporte, um campeonato era organizado pela CBF, o outro pelos clubes. A gente poderia ver um movimento mais ou menos parecido com o que a gente teve há décadas passadas aqui no Brasil, mas uma reunião agora surge com uma esperança de união entre essas duas partes. E antes de chamar o Felipe, só terminar de dar o destaque aqui, porque o ponto-chave está escrito numa resposta do Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, que o Marcelo Paz deu para o PVC, que o PVC pergunta: a proposta é divisão de receita em 45% igualitário, 35% por performance e 20% por engajamento? Vamos lembrar que, assim, para contextualizar isso aqui, para vocês entenderem, a Libra, ela gostaria de uma divisão 40-30-30, tá? Era 40% de todas as receitas seriam igualitárias, 30% por performance e 30% por engajamento. Já o Forte Futebol queria que fosse 50% igualitário, como é na Premier League, 25% por performance e 25% por engajamento. O que se comenta é que pode ter chegado a um meio termo, que seria esses tais aí 45% igualitário, que estaria justamente no meio entre 40 e 50, ou seja, 45, 35% aumentaria um pouco a porcentagem por performance, então seria uma parte bem relevante a premiação por performance, ou seja, a colocação que o seu time terminou no campeonato, e 20% por engajamento. Então o PVC pergunta para ele a que pé anda essa história da divisão. E o Marcelo Paz responde: falou-se sobre esses números de 45 igualitário, mas não nos devemos ater a isso. A questão central é a diferença de ganhos do primeiro para o último em receitas. Na Inglaterra, a distância é de 1,6%. Ou seja, gente, aqui para contextualizar, o time que mais ganha dinheiro de TV na Inglaterra, ele ganha apenas 1,6% a mais do que o último
É uma diferença muito pequena. Muito. Na Espanha, o Marcelo Paz continua. O primeiro ganha 3,5 a mais que o último. É uma distância bem maior do que na Inglaterra, mas ela ainda é aceitável. No Brasil, a discussão como está e a situação atual é de 7 vezes mais. Ou melhor, para que as pessoas entendam. O primeiro poderia ganhar 700% a mais do que o último. Isso não pode ser perpetuado, porque nesse caso o campeonato não vai ser competitivo e não vai ter visibilidade no mundo. Hoje, poucos países mostram o Brasileirão na íntegra, isso tem que mudar. Pode ser muito melhor. Aqui eu concordo em gênero, número e grau com Marcelo Paz, inclusive, embora o presidente do meu time faça parte da Libra. Eu sempre apoiei o Grupo Forte Futebol, que muita gente via como uma quebra ali de união e que os dirigentes jamais iriam se unir, mas a gente está num momento muito sensível. Se vai ter liga, é preciso que essa liga seja feita direito. Não adianta ter liga por ter liga e simplesmente o fenômeno continua igual. Flamengo e Corinthians, Palmeiras, São Paulo ganhando muito mais que os outros, ou os times que têm mais investimento, que têm investimentos de fora, patrocinadores, etc e tal, que conseguem ter um desempenho esportivo melhor acima dos outros, acabam ganhando muito mais do que o último colocado. Não, as receitas precisam ser equilibradas. Esse 1,6% de diferença que existe na Inglaterra, isso é completa utopia. Acho que esse 3,5% que se pratica na Espanha é um número interessante para o Brasil, mas acho que a coisa vai ser maior do que isso. Agora, 7 não dá para ser. 7% é uma coisa, 7 vezes é uma coisa assim absurda. Então, o que a gente precisa entender é que a coisa precisa começar equilibrada. E a gente tem tempo de negociação, vamos lembrar o contrato com a Globo do direito de transmissão do Brasileirão vão até o fim de 2024. A gente está em julho de 2022, então tem mais 2 anos e meio de contrato ainda a ser cumprido. A gente não tem que ter pressa. Eu sei que muita gente, todo mundo que a gente conversa aqui nos nossos podcasts, que a gente pergunta sobre a liga, está muito descrente sobre a possibilidade dela de fato acontecer. O Geode falou com isso semana passada com a gente também, foi mais um que disse que só acredita vendo, mas a gente está numa época que essas coisas precisam ser discutidas profundamente para que a liga comece bem e comece estruturada, de maneira que depois ninguém reclame e que todos os times que estão inseridos nela tenham perspectivas de bons ganhos, independentemente do tamanho do clube, do tamanho dessa torcida e independentemente, inclusive, dos resultados que esse time consiga alcançar. A gente não pode ter aí um time que fez uma má temporada simplesmente ganhando rios menos de dinheiro do que o primeiro. Não dá. A gente precisa tentar equilibrar o campeonato, que com equilíbrio a gente consegue fazer, equilíbrio financeiro, no caso, a gente consegue fazer um produto melhor. Os esportes americanos ensinaram isso para o mundo, a Europa copiou isso e a Premier League, com esse equilíbrio que a gente apontou aqui para vocês, que o próprio Marcelo Paes destacou, não à toa hoje é o campeonato de pontos corridos mais atrativo, mais atraente no mundo inteiro, né, Felipe? Sim, exatamente, Rodolfo. E destaco ainda mais uma resposta dele aqui sobre tudo isso que você falou, da questão do quanto a liga seria benéfica para o futebol brasileiro. Ele fala aqui sobre a questão dos clubes na Europa, né? Ele fala aqui, ó, queremos buscar mais justiça, meritocracia. Não podemos mais ter discursos modernos e práticas antigas. Esse ponto é o que eu acho interessante. Veja a Europa, onde os clubes médios e pequenos têm vida. O Aston Villa contratou o Felipe Coutinho, o Betis levou o Luiz Henrique do Fluminense, o Scarpa vai para o Nottingham Forest, o Gabriel Sara para um clube da segunda divisão, o Norwich. A Atalanta contratou o Ederson, que foi nosso jogador no Fortaleza, por 96 milhões da Salernitana. Qual clube brasileiro pode contratar um jogador por 96 milhões? Só o Flamengo, talvez. E eles têm essa capacidade de investimento porque a divisão de receita é mais igualitária. Para o futebol brasileiro crescer, nossas marcas têm de ser reconhecidas no mundo, e não são. A única marca conhecida do Brasil é a camisa amarela. Conhece o Neymar, o Ronaldinho, o Ronaldo, não as nossas marcas. Cara, eu acho esse um ponto fundamental, e acho também que a gente tá num momento cedo ainda, mas um momento de muita insegurança, cara. Principalmente pelos dirigentes que a gente tem hoje no futebol brasileiro, na minha opinião. Que, na minha opinião, são mais do mesmo, cara.
A maioria. O próprio Marcelo Paz eu acho que é um cara coerente, e muitas opiniões que ele tem, é um cara que eu gosto bastante. Agora, o próprio do Santos também, não na questão do futebol, mas na questão administrativa, na questão de entendimento do futebol como produto, acho que é um cara bem articulado para tocar esse assunto, tanto é que é um dos cabeças da Libra, né? É, e tem outros também, mas, cara, acho que no frigir dos ovos, assim, são poucos, cara, são poucos. E algo que me chamou a atenção também na entrevista do Marcelo Paz é ele falando sobre um executivo. Já dando um spoiler pra galera, o Jean, os nossos cortes do Jean ainda não saiu, mas ele comentou no nosso podcast que talvez seria benéfico para a liga ter um cabeça, um líder, um executivo que chegasse e tirasse do poder das mãos dos presidentes dos clubes de tocarem esse assunto. E eu concordo, cara. Acho que talvez tivesse o Tebas lá da La Liga, que até veio pra cá pra dar palestra, enfim, pra dar um tutorial, um workshop pra galera aí do futebol brasileiro e apenas ficou por isso mesmo, enfim. Acho que a liga teria que ter um cabeça aí pra organizar tudo, porque, cara, se depender dos presidentes, dos dirigentes do futebol brasileiro, que na hora de se acertar, cada um vai olhar pro seu umbigo. Esse é o maior medo que eu tenho, cara. Que a gente continue no país do meu pirão primeiro, tá ligado? Acho que isso é um problema enraizado no nosso futebol, sabe? Sempre no final das contas, um sempre vai querer puxar mais pro seu lado do que o outro. E aí a gente não vai andar pra frente, né, cara? Essas coisas precisam ser superadas, eu acho que vão ser, porque o mercado aponta com oferecimento de muito mais dinheiro a partir de uma união. E aí eu tô falando única e exclusivamente de união para compra e venda de direitos de transmissão. Agora a gente não pode se esquecer que uma liga não é só isso, uma liga organizaria calendário, que é uma missão muito importante. O que que eles fariam com os estaduais, né? Sim. Caberia a eles, porque uma vez que a CBF não está mais organizando o Campeonato Brasileiro, como que eles se organizariam os estaduais sem mais as pressões das federações? Né? Porque vamos lembrar, os clubes eles cedem as pressões da CBF e que, por sua vez, cede as pressões das federações, que são elas que elegem o presidente da CBF, para que eles fazem isso porque eles temem serem prejudicados pela arbitragem. Mas uma vez que esses próprios clubes estejam controlando a arbitragem, estejam contratando, demitindo árbitros, esse medo passa a deixar de existir. O que vai ser do futuro dos estaduais? O que vai ser do futuro do futebol brasileiro em termos de calendário? É muita coisa para a liga organizar, inclusive essa própria questão dos árbitros, que hoje é um verdadeiro problema. A gente teve aí uma arbitragem tenebrosa nas oitavas de final ontem, envolvendo aí Palmeiras e São Paulo. É uma opinião minha, aquele pênalti que se marcou em cima do Calera, aquilo é um verdadeiro absurdo, assim, o VAR não poderia chamar nunca. Eu não sou palmeirense, não sou São Paulino, posso falar com total isenção aqui, porque para mim ali quem ganhasse tanto faz como tanto fez. Então, isso precisa acabar e por isso a liga precisa ser muito bem estruturada, precisa ser todo mundo muito bem unido, cara. E a Sim. gente realmente teme que isso não aconteça, Uma mas coisa. acho que o mercado dessa vez aponta para uma união, porque dessa vez a união representa muito dinheiro, cara. Sim, sim, é exatamente isso que o Paz falou, né? Tipo, o poder de investimento de clubes como o próprio Fortaleza, o próprio Ceará, enfim, Chapecoense, esses times, Goiás, Atlético Goianiense, imagina esses caras com poder de compra, de montar grandes times. O campeonato como um todo acho que iria se valorizar. O Flamengo seria mais forte do que é, o Palmeiras seria mais forte do que é, o Corinthians, os times grandes seriam mais fortes do que são, e os pequenos e médios seriam muito mais fortes do que são. Ou seja, você teria uma valorização tremenda do próprio produto do futebol brasileiro, com essa estrutura que você falou de arbitragem, uma questão muito importante, cara, que me incomoda demais. Estrutura de campo, cara. Gramado. A gente, com uma liga, você teria obrigação de ter um gramado top em todos os estádios da Série A e Série B. A gente vê o gramado do Mineirão, a gente vê o gramado do próprio Arena Castelão. Castelão. Cara, é uma coisa tenebrosa você ter gramados assim na primeira divisão de um campeonato brasileiro. Como que você vai mostrar isso pro mundo? Qual a imagem que vão ter da gente? Sabe, uma arbitragem como foi a do Voaden, um senhor como o Voaden ainda continuar apitando, Marcelo de Lima Henrique, enfim, outros árbitros aí que estão aquele que apitou o jogo do Botafogo e do Inter no Beira-Rio, que me fugiu o nome agora, que é irmão do Wilton Pereira Sampaio, que vai pra Copa do Mundo. Enfim,
que não vai ter, inclusive, nenhum árbitro de vídeo do Brasil na Copa do Mundo, isso é um problema também, enfim, são várias questões que a Liga vai precisar resolver, e nesse momento a gente está no momento de negociações, né, Rodolfo? Que a gente não tem muito qual o norte que vai tomar essa liga aí no futebol brasileiro. Obviamente a gente vai continuar cobrindo aqui, né, Felipe? A gente tá cobrindo essa história da Liga desde muito tempo. A gente é um dos canais que mais cobre Sim. a respeito disso. E essa reunião segunda-feira, a gente vai correr atrás, ter informações a respeito. Certamente coisas vão surgir na mídia também. E a repercussão, obviamente, a gente vai trazer aqui em vídeos futuros no canal. A gente espera que segunda-feira a gente tenha boas notícias, que se não todo mundo se unir, que pelo menos um passo importante para essa união, para essa consolidação seja dado, para que o futuro do futebol brasileiro seja melhor do que isso que a gente está vendo hoje em dia. É isso aí, mano. Então deixem o like, se inscrevam aqui no nosso canal e vamos ter esperança que o futebol brasileiro vai mudar. É isso. Isso Grande aí, abraço para todos. Valeu!